No programa passado, eu falei que o professor Alexandre Silvio iria fazer uma série sobre pastagens. Você precisa saber sobre raízes, sobre adubação, sobre o fungo. Dá um fungo, chama ferrugem. Não é essa ferrugem que a gente conhece, não. É um fungo que dá na folha do capim que não é bom para a pastagem. Então essa série vai começar hoje. E nesse início ele vai falar sobre adubação nitrogenada. Você vai saber a importância dessa adubação a partir de agora com o nosso querido professor Alexandre Silvio. Coloca na tela. Espectadores do programa Alterosa Rural, um prazer estar aqui com vocês novamente, esse sábado pela manhã, falando novamente sobre coisas da agricultura, da pecuária, da silvicultura. E hoje nós vamos começar, nós vamos falar sobre a parte de pecuária, a parte de produção de pastagens. Então nós estamos aqui diante de uma área de plantio de Braquiária decumbens, também conhecida como braquiarinha. Dá para perceber uma formação, uma área muito bem formada, muito bem adensada. É uma planta de alta resistência, resistência seca. Ela consegue se multiplicar através de toceiras, então bastante rebrota, isso que significa também uma grande produção de massa. Mas, apesar de ser uma planta melhorada geneticamente para ser mais produtiva, para produzir um teor maior de proteína, ela precisa de um processo de adubação. Ou seja, não adianta eu só plantar a braquiária, colocar o fósforo na fase inicial, durante o momento do plantio ou da semeadura, que pode ser reproduzido também por sementes no campo. Então, o fósforo se faz uma carga maior desse elemento durante o processo de plantio, mas não podemos esquecer que os animais, os bovinos, eles vão entrar nessa área, vão se alimentar, vão deixar essa planta bastante baixa e ela vai depender de nutrientes minerais do solo para a rebrota e para retornar à produção de massa. E um desses elementos fundamentais para a melhoria da qualidade da massa e para a quantidade da massa é o nitrogênio. Então nós podemos ver aqui essa pastagem muito bem formada e observem como as folhas estão bastante verdes, estão bem verdes, sem qualquer falha ou sem qualquer indicação de um clareamento ou qualquer indicação de amarelecimento, que seria um indicativo da falta de nitrogênio. Então essa pastagem muito bem formada, já foi realizada a adubação de nitrogênio em cobertura e o nitrogênio ele tem uma característica muito importante. Produtor rural, não se esqueça, o principal agente produtor de proteína se chama nitrogênio. É o elemento fundamental que faz parte lá da célula do processo fotossintético, da clorofila, e é o nitrogênio que ajuda a planta a transformar o CO2 do ar, o gás carbônico, em compostos orgânicos. E dentre esses compostos orgânicos nós temos as proteínas, que é exatamente o que o produtor deseja. Mas para que a planta possa ter uma boa produção, uma elevada produção de proteína, é muito importante a adubação nitrogenada. Então, como nós já falamos, como que eu sei que uma planta está ou não aparentemente com deficiência de nitrogênio? É a sua cor. Então, uma planta bem adubada com nitrogênio, ela tem uma cor, a sua folha tem a cor verde escura. Isso é sinal que a atividade fotossintética ela está bastante intensa e automaticamente a planta está produzindo bastante matéria seca e proteína também para o sistema, para a alimentação animal. A deficiência de nitrogênio ela é chamada de deficiência oculta. Ela não aparece na folha. Então, o produtor, uma vez por ano pelo menos, é interessante que ele tire amostras das suas plantas, chamada amostra foliar, envie ao laboratório para se analisar o teor de nitrogênio das folhas, que é chamada também fome oculta, ou deficiência oculta. É quando o nitrogênio ele está em deficiência, mas o sintoma não aparece na folha. Então, pelo menos uma vez por ano, o agricultor enviar esse material para um laboratório de análise de solos e plantas para que se faça a adubação foliar, ok? Então, companheiros, um prazer estar aqui com vocês novamente e até o nosso próximo programa. Até lá!
Muito obrigado, professor, pelas informações. É muito bom ter o senhor aqui no nosso programa, sempre esclarecendo a população rural, os produtores, sobre vários temas. E esse tema de pastagem é muito importante porque está ligado diretamente ao resultado, né? A produção de leite, a engorda. Então, muito obrigado mesmo por ter trazido esse tema. Dizem, aliás, estava conversando com o Moacir aqui agora e perguntando para ele como é que se chama aquele ditado. Como é aquele ditado que as pessoas falam que... Como é que é, Moacir? É o olho do dono... Isso, é o olho do dono que engorda a boiada. E agora nós vamos trazer um exemplo disso. É a ciência ajudando o produtor a observar a boiada e ter bons resultados. A ciência é cada vez mais próxima da agropecuária. A reportagem que nós vamos trazer agora. Hora da ordenha na Embrapa. Nesse momento, o clássico papel do retireiro passa longe. Nem a ordenhadeira é a mesma. Toda a estrutura faz parte de um sistema que identifica a quantidade de leite produzida por animal e até interrompe a ordenha de forma automatizada. Todos os dados vão direto para a internet, a gente tem acesso a qualquer local nos computadores. Então, por exemplo, dos custos, a gente seleciona o mês, quais lotes que a gente quer ter informação dos animais, o equipamento e a informação que a gente quer. Por exemplo, aqui eu tenho o número de manejo das vacas, os dias, então eu tenho o consumo por dia dos animais. E se você quiser informação mais detalhada, você clica no dia que você quer, do animal que você quer, e você tem a informação. Esse tipo de equipamento já está disponível para o produtor. A automação diminui o tempo gasto com a ordenha. A automação, ela gera uma eficiência no sistema. A gente tem um exemplo de comparando sistemas que usavam ou não o extrator automático. Quando o ordenhador passa a usar a ordenha, o extrator automático, conseguiu-se uma redução de 40 minutos, por exemplo. Então esse é um exemplo de uma tecnologia que já está disponível para o produtor, que se o produtor utilizar bem vai trazer benefícios, o animal vai apresentar menos problemas e a mão de obra vai ter mais tempo para desenvolver outras atividades e vai fazer ela de forma mais eficiente. A tecnologia está presente também na hora da alimentação e não só na comida em si. Cada coxo desse aqui tem um número que corresponde a um animal. A liberação é feita com um tag na orelha da vaca. O equipamento fala a quantidade de comida, a velocidade e a quantidade de alimento ingerido. Esse é um dos exemplos de tecnologia de precisão que a gente utiliza. O equipamento ele é munido de uma série de sensores que geram informações muito importantes. Exemplos desse sistema que a gente tem trabalhado. Ele gera a produção diária de leite, a condutividade que dá uma ideia se o animal tem algum problema de mastite, por exemplo, que é uma das principais doenças do gado de leite, o tempo de ordenha, né? Ele mostra como que é a eficiência de cada ordenhador, então ele gera uma quantidade de informações muito interessantes, tanto para o aspecto de saber a produção do animal, como a eficiência da mão de obra que está trabalhando. O gado também usa um colar que fornece informações para os pesquisadores. Na tela do computador é possível monitorar o comportamento e, a partir dos dados, fazer uma análise da situação de cada animal. A gente tem pesquisa nessa área, mas como você consegue ter o panorama de vários dias do animal, do comportamento, quando esse animal, por exemplo, cai muito consumo num dia, a gente já, às vezes, já consegue perceber que esse animal pode estar adoecendo. A gente já teve casos de sinalização de queda de consumo de animais com mastite, com deslocamento de hemomato, que clinicamente a gente observou depois, mas os sinais de alteração de consumo, de água, de alimento, a gente já percebia pelo sistema antes. As ferramentas auxiliam o trabalho, mas não são capazes de substituir a presença de profissionais. A tecnologia também está presente no ambiente onde o gado fica. Tem um sensor de temperatura e até um raspador que faz a limpeza do local. Viu aí? O segredo é ficar de olho, observar. É o olho do dono que engorda a boiada, hein? Fique ligado. Gente, por falar em ficar ligado, vamos agora saber os detalhes sobre a previsão do tempo, como é que fica para a semana que vem? Quem traz para a gente todas as informações é o nosso amigo Rui Brandos Reis. Confira. A frente fria que passou na última semana veio acompanhada de uma massa de ar polar. A massa de ar polar vai trazer uma melhora nas condições meteorológicas em termos de umidade e uma queda da temperatura nessa próxima semana. As temperaturas máximas nos vales de Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, na zona da mata, deverão ficar entre 32 e 33 graus. Umidade relativa do ar acima de 30%. Mas as condições meteorológicas ainda estão favoráveis à formação de foco de incêndio. Já estamos aí com mais de 60 dias que não temos chuva significativa na região.
Chuvas de intensidade moderada a forte deverão acontecer mais para o final do mês de setembro. Obrigado, Rui Bran, pelas informações. Pessoal, eu vou para um breve intervalo, é bem rapidinho, e eu volto já já trazendo os detalhes do Cantinho da Saudade e também trazendo o endereço da TV, os contatos, para você falar com a gente e ajudar a fazer esse programa, beleza? Passa a mão na caneta aí enquanto a gente vai para o intervalo comercial, eu volto já já.